Eu quero falar desse cidadão chamado Rodrigo José Pereira Lima. Essa bosta desse árbitro que é bajulado pela CBF, e isso tem que ser falado. Foi eleito o melhor árbitro só se for de Marte, que esse cara é melhor árbitro em algum lugar. O que ele fez ontem foi um assassinato ao jogo Corinthians e Flamengo. Ele assassinou o espetáculo. Ele acabou com o jogo. Sabe com o que ele acabou? Com a irresponsabilidade dele e com a personalidade que ele finge ter, mas na verdade é que ele não entende nada de futebol. Esse senhor ter visto expulsão do Everton Araújo num lance de jogo total, nem amarelo eu daria pro Everton Araújo. Nem amarelo eu daria. Todos os comentaristas eu vi em todas as emissoras. Todos ficaram assustados com a decisão desse cidadão. Todos, quando foi pro VAR, falaram, ele vai voltar atrás. Agora, claro que ele vai voltar. Agora ele não vai dar o vermelho. E esse senhor, essa bosta desse árbitro, que ele é muito ruim. E o pior de tudo, ele não é só ruim. Ele é ruim com pose de bom. Sabe aquele cara que é horroroso e que faz pose, que se acha muito bom? É o caso do tal do Rodrigo José Pereira Lima. Aí eu digo pra você, se o torcedor do Flamengo quiser desconfiar do que ele quiser, ele pode. Ele pode. Porque o cara ir na bola, como o Everton Araújo foi, na bola. Ah, sobrou o pé no tornozelo. É futebol, não é queimado que eles estão jogando em Itaquera. Não é aquela brincadeirinha de colégio. Não é peteca. Óbvio que ele vai na bola e pode resbalar, mas ele não tirou o calcanhar do chão. Ele vai na bola, ele toca na bola. E aí, esse cara, com a maior cara de pau possível, ele é chamado no VAR. A gente vai mostrar o áudio do VAR, porque a pouca vergonha, ela tem que ser toda mostrada. Toda a pouca vergonha tem que ser mostrada. Porque ele não errou só uma vez no jogo. Eu vou falar os outros erros ainda, porque aí eu vou querer ver. Agora é a hora da CBF mostrar para quem gosta de futebol que realmente a arbitragem vai ser profissionalizada. Porque se vier com o discursinho de profissionalização da arbitragem e esse senhor não for punido com rigor, acaba a credibilidade da profissionalização de arbitragem que a CBF começou nesse ano. Acaba, porque um dos pontos citados foi o árbitro que errar feio vai pra geladeira, vai ser punido. Então eu tô louco pra ver o que vai acontecer com esse senhor, que ele anda assim no campo, ó. Ele parece um pombo no campo. Aí ele bota a cabecinha pra cima, aí ele faz pose e ele é ruim. Ele é péssimo, péssimo. O Rodrigo José Pereira de Lima. Pra mim, e eu sei que muitos vão querer me xingar por isso, e eu tô cagando, esse foi o erro escandaloso do jogo. Esse erro foi escandaloso. E ele acabou com o jogo. A partir do momento que o Rodrigo José Pereira Lima quis acabar com o jogo acabou. Porque ele deixa o Flamengo com um a menos, de uma forma bizarra. Ele faz o Flamengo parar de jogar, um jogo que era bom, um jogo que tava legal de assistir, e aí vira aquele jogo, Flamengo tentando segurar a bola, Flamengo tentando se defender, Corinthians também sem criar muita coisa porque o Flamengo não deixava, graças a quem? Ao homem que assassinou a partida, Rodrigo José Pereira Lima. Aí, como se não bastasse, né, esse escândalo que ele fez expulsando o Everton Araújo, e a gente vai mostrar aqui o áudio do VAR, tentaram convencê-lo da merda que ele fez. Tentaram dizer pra ele, meu amigo, vem ver a merda que você tá fazendo.
mas ele quis continuar cagando. A gente tem que respeitar. Se alguém tá cagando, você diz, não caga aí, não é lugar pra você cagar, mas ele quer continuar cagando, infelizmente ele pode. Ele continuou fazendo a merda dele. E aí, quando ele começou, foi igual aquela merda de cavalo, sabe? Que ela não para de sair. Quando você vai na fazenda, você vê o cavalinho, ele não para de cagar. Aí depois disso, né? Ele não expulsa o Gabriel Paulista, que assumiu que deixou o braço na cara do Jorginho, e é nítido o movimento na jogada, que ele joga o braço na cara do Jorginho, e também ele não dá o pênalti, que foi pênalti no André, jogador do Corinthians, cometido pelo Ayrton Lucas, porque ele precisava compensar. Ele tinha que compensar depois da bosta que ele fez. Ou seja, no mesmo jogo, esse senhor que a CBF teve a coragem de eleger como o melhor árbitro do Brasileirão passado, que eu acho ele muito ruim, no mesmo jogo ele cometeu 3 erros graves. Então, se um árbitro comete 3 erros graves no jogo, se ele acaba com o espetáculo e se ele não for punido depois disso, aí, CBF, nós podemos dizer que a profissionalização da arbitragem, tão planejada pela entidade, ela acabou. Acabou a credibilidade, todo mundo vai passar a achar que a arbitragem não mudou nada. Porque o que se viu ontem em Itaquera foi um escândalo, foi uma vergonha de arbitragem. Repito, Rodrigo José Pereira Lima assassinou o espetáculo. Ele conseguiu acabar com o jogo Corinthians e Flamengo em Itaquera. Se esse cara não for punido, Flávio Prado, e a gente vai mostrar o VAR, pra mim, a profissionalização de arbitragem da CBF vai por água abaixo. A injusta expulsão de Everton Araújo aos 7 minutos do segundo tempo mudou a cara de um jogo que foi bem interessante na primeira etapa. O Flamengo faz 1-0, Corinthians empata, e no segundo tempo o jogo muda de figura, porque com um homem a menos o Flamengo adota uma estratégia de retenção da bola, cadenciando o jogo, tirando a velocidade, tendo poucas oportunidades de chegar ao ataque, para administrar ali 1-1 e quem sabe tivesse uma chance de buscar a vitória. Mas a prioridade passou a ser não perder, e o Corinthians não tinha capacidade, e o seu técnico, de criar situações reais que, digamos assim, fossem equivalentes à vantagem de um homem a mais por tanto tempo jogando em casa. O resultado acabou sendo um empate 1-1, que foi melhor para o Flamengo do que para o Corinthians no contexto do que aconteceu. A arbitragem errou ao expulsar o Everton Araújo, era o lance para o cartão amarelo, o pisão atinge a chuteira, ali é cartão amarelo, não é cartão vermelho, mas ele quis manter aquela decisão de campo mesmo, sendo alertado pelo árbitro de vídeo. E depois teve uma reclamação bizarra de pênalti, pelo amor de Deus. O André disputa a bola com o Ayrton Lucas dentro da área e prepara o chute. Quando prepara o chute, ele engancha o seu pé acidentalmente no Ayrton Lucas, que já tinha posicionado a perna naquele local. E acaba caindo, mas não tem nenhum movimento do lateral do Flamengo em direção ao jogador corintiano. Enfim, não marcou o pênalti, aí o árbitro acabou acertando, era só o que faltava depois de expulsar injustamente o jogador do Flamengo, ele marcar um pênalti para o Corinthians numa jogada como aquela. A arbitragem ruim como sempre, o jogo parado a todo instante no segundo tempo, muito picotado, o futebol brasileiro sofre bastante. Quando temos um bom primeiro tempo, como foi até esse jogo em Itaquera entre Corinthians e Flamengo, vem a segunda parte do jogo com uma expulsão equivocada e o espetáculo acaba sendo aquém daquilo que se espera. Infelizmente, tem sido assim, mas nada que se compare ao péssimo jogo de São Paulo e Palmeiras no sábado. Perto daquela pelada do Morumbi, o jogo de Itaquera até que foi bem agradável.